4:21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Bom. Construirás santuários primorosos no culto do Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente dela que definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos, escrituras divinas para provar a existência. Exibirás dons de tumulto dos pais e silêncio, pode falar dele com ciência, segurança, criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhes a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornar a clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando tua prece, tua arte, teu carinho e com a tua inteligência. Tu não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo que te vai. Pai, alegra-se que compreendendo a dedicação, se empenha através do Pai. Também, lealdade, né? Representa suas relações com a terra do Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço, não na plantação e extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua referência à majestade. Valha, pois, a oração por lâmpada acesa de tua alma, cada dia, mas não somente amparando os nossos pecados, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Sabemos? Agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de cá estarmos. Os Espíritos, nossos comentários, nossos da oportunidade da irmã, ela possa envolver os espíritos menos esclarecidos, irmãos nossos, que necessitam e precisam da compreensão real e verdadeira envie as dores daqueles, a súplica daqueles que estão isolados e confortados, que a parte final, mas a espiritual, realmente, a atitudes nobres, deixar a física, coração é equivalente. Nós te agradecemos pelo entendimento, Senhor, e pela mensagem no início dos nossos estudos da noite de hoje. Que a paz seja no coração de todos e aberto para que está a reunião de estudo em nome dos nossos irmãos maiores da luz. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor.
Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite a todos. Boa noite. Uma noite de paz para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite a Fran, Jorge e seu Roberto. Boa noite. Hoje é quarta-feira. O nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Isso. Tá? Estamos na pergunta 536, né? Letra B, mas vamos ler ela toda, né, Elisa? Foi o que ficou mais ou menos combinado que nós voltaríamos. Que eu marquei, né? Ao 536 no início. Acho que a gente ia voltar. Boa noite, Consuelo. Espera só um minutinho. Boa noite, Consuelo. Boa noite a Frane, seu Roberto, Elisa, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, então hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos na ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, da pergunta 536. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que consideram como perturbação dos elementos. Já foi discutido isso aqui, falado, né? Essa moto aí é fenômeno da natureza? Não, É da rua aí. isso é um mosquito barulhento. Vamos lá, Elisa. Então, a pergunta nós já falamos sobre ela, não sei se tudo tem um fim providencial, né? Mas tudo tem uma razão de ser, que a resposta que eles falam, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, o acaso não existe. Tá? O acaso não existe. Tá? Essa é a garantia dessa frase de Kardec, é essa resposta aí, né? Tudo tem uma razão de ser. O acaso não existe. Bom, vamos lá? Alguém quer falar? Por um acaso alguém quer falar? Já que o acaso não existe. Tem uma frase do Miramês que diz o seguinte: tudo isso foi programado por elevados espíritos agentes de Deus para dar cumprimento às leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por ser permissão de Deus. É aquilo que eu já costumo dizer, vivo dizendo, que nada acontece que não passa primeiro pelo crivo de Deus, né? Se acontece é porque precisa acontecer e passou pelo crivo de Deus. Okay. Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Elisa. Respondem os espíritos. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Uma coisa interessante, né? A gente já falou sobre isso também, né? Mas a gente vai ver pela resposta que nem sempre. Né? Às vezes tem que... quando, por exemplo, a gente fala muito da mudança do eixo da Terra, né? Aqueles pequenos, né, graus que ele pode se modificar, que muda a posição de mares, de oceanos, etc. Então a gente vê que vai falar aqui na resposta, né? O motivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças divinas. Ou seja, é a programação cíclica. E nós usamos de anos, né? Horas, minutos, segundos, etc. anos. A natureza se usa não de ciclos. Por exemplo, né? Nós temos 4 ciclos de estações, né? E assim por diante. E há uma revista que o Haroldo Dudu gosta muito de citar, que eu me lembrei aqui agora, da LBV de 1954, inclusive isso tem na internet, e
uma pergunta que fizeram ao Emmanuel, ao Chico, o Emmanuel responde justamente sobre isso. A Terra tem ciclos de... Tá, um ciclo de atividade e um ciclo de repouso. E que não é dentro, olha só, esse ciclo, se fosse contar como nossos anos, não é assim exatamente isso, mas só para a gente ter um número, uma compreensão, que nós precisamos disso, né? Diz que a cada 264 mil anos, tá, a Terra está no período assim, 264 mil, ano zero ao ano 264 mil. Estamos em período de... O período que nós nos encontramos agora, tá? De ação, de humanidade, etc. Depois, ela fica o mesmo tanto como um período de descanso do planeta. Essa é a resposta do Emmanuel, está nessa revista da LBV de 1954. É muito interessante essa Haroldo está colocando isso. Então, se o homem não está nesses anos de descanso do planeta, então a pergunta deve ser: é o objetivo sempre o homem desses fenômenos? Nem sempre. Nem sempre. Não. O objetivo é que há uma lei, né, e que essa lei... Boa noite, Nice. Que há uma lei e que essa lei, tá, ela é cumprida dentro da programação. Programação, de novo, falamos, cíclica. São ciclos. Né? É aquela questão do número 7, que é o fim de ciclo. Né? O número 6, tá, é uma fase ruim do ciclo, que está chegando ao final. O 8 já passou do ciclo, já começa um novo ciclo, assim por diante. É diferente do que nós conhecemos. Tá? Nós estamos acostumados de uma forma que... Inclusive, quando nós desencarnamos, eu esqueci o nome do livro do médium mineiro, que ele é o mesmo que escreveu o livro do Celso Dumont, Ícaro Redivivo, é esse? O nome daquele livro? Ícaro Redimido. É Gilson, não sei o que é o nome daquele médium, né? Que ele vai falando... Não é o nome do médium, não. Não é Gilson, não? Não me lembro. Pois é, o Gilson vai falando nesse outro livro dele que ele ganhou de presente uma viagem para um plano mais elevado, né? Assim, uma viagem de horas, né? Porque não podia ficar muito tempo, foi todo preparo e tal, ele foi lá. Chegando lá, que ele surpreendeu logo que ele chegou lá, foi que ele viu passando uma estrela lentamente, cruzando o céu. Aí ele falou, por que essa estrela está cruzando o céu tão lento? Né? Não estou entendendo. Aí o mentor que estava com ele, que é aquele mesmo do Santos Dumont, que eu não me lembro o nome, Teófilo, né? É Teófilo, é isso, Elisa? Acho que é o Teófilo. Caraca, fala, não, eu não gravo o nome. Deixa quieto então. Não, o Gilson, é o seguinte, nós estamos, olha só o que ele vai falar, nós estamos num plano muito elevado em que as coisas aqui, para o tempo de vocês lá na Terra, em relação aqui, é muito lento. As coisas aqui são mais rápidas. Isso aí que você está vendo atravessando lentamente, cruzando os céus lentamente, é um cometa lá na Terra. Você pisca o olho, ele já sumiu. Isso é para demonstrando, estou falando isso para demonstrar que o nosso tempo é nosso, é da humanidade terrestre, dessa forma que nós conhecemos. Em planos mais elevados já muda totalmente. Então, nem sempre, seguindo o raciocínio dessa pergunta, objetivo sempre, o homem, esses fenômenos, nem sempre. Há objetivos maiores, diferentes, para outros planos, que fogem da nossa observação, fogem da nossa capacidade de ver. Tá? Então, é mais ou menos isso. Os Kardec perguntam e vamos ver a resposta dos espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar um detalhe. Há muitos anos, eu acredito que eu já devo ter também dito aqui no grupo. Há muitos anos, eu ouvia o repórter aqui em Araújo, e era o Jornal do Brasil, que eu escutava muito o Jornal do Brasil, quando ela era ali onde tem o HTO, o Hospital de Traumatologia, na Avenida Brasil, lá no final da Brasil. Ele estava entrevistando um astrônomo brasileiro,
por nome de Fernando Mourão, uma coisa assim. Aí você acabou de comentar aí essa questão. Era uma coisa ligada a equinócios. Aí ele, em determinado momento, ele falava muito lindo, ele é muito lindo, aquele pessoa lenta para falar, mas um conhecimento que a resposta relacionada a esse problema do aquecimento global, né? E ele comentando, olha, ele dizia assim, com esse aquecimento que vai acontecer, no nosso século a gente não vai perceber, mas a temperatura ela vai elevar-se, as águas do oceano vão esquentar, em ambiente onde a temperatura no mar é a temperatura, vamos dizer assim, as águas são frias, elas ficarão mornas. Então haverá derretimento de gelos e alguns icebergs, não sei, né, deslocar-se-ão. E naquela época não tinha nada disso. Depois a gente começou a ver aí, tem até iceberg, tamanho do estado, dizem, o tamanho do estado da cidade de São Paulo, que o fundo dele é quase o estado de São Paulo, só a superfície. Poxa, isso é muito gelo. Foi descoberto isso há um tempo atrás aí. Depois não tenho certeza. Finalizando. Aí ele comentou com relação a essas mudanças. Vocês vão observar, ele mesmo disse assim, isso não vai ser do meu tempo, mas no século XIX, você observar que as temperaturas, por exemplo, a gente tem inverno, verão, primavera, outono. Então, vamos lá para trás. Vamos lá. Onde é a primavera, vai vir o verão ele vai se estender 2 meses mais à frente. Cálculo matemático lá que ele comenta. 2 meses mais à frente. Então, quando encerra o verão, vem o outono. Então, nós estamos no outono, não estamos? Estamos no outono. Olha, a temperatura não avançou dentro do normal, a temperatura quente. Nós estamos agora, vai chegar a primavera, estamos em agosto, vai entrar a primavera. Então, setembro e outubro ainda teremos ainda os resquícios ainda do tal inverno, que diz assim, não vamos ter inverno, não chegou. Nós vivemos aí, dizem que foi a noite mais fria, agora, recente aí, essa semana passada aí. Não sei, não posso falar, porque eu não senti tanto frio, né? Enfim. Então, o que você comentou, essas mudanças que estão acontecendo, você falou do eixo, né? Eu lembrei disso, do que ele comentou há muitos anos. E como eu sou ignorante, naquela época era mais ainda sou ignorante em relação ao assunto, porque se me fizer pergunta, eu não sei, eu aprendi o que ele disse. E o Haroldo Dutra Dias fez algum estudo, né, aprofundado, ele colocando que a cada 22 mil anos é um ciclo, que tem um ciclo de, não sei se é 160 mil anos, não sei, 28, mais 28, eu sei que perfaz. E nós temos ainda muito chão pela frente. Oi? Esses 264 mil, é isso aí, dividiu em cada 28 mil anos, que é um ciclo, exatamente. 7 mil anos, um ciclo, né? São 4 ciclos, tipo as estações. Né? É interessante esse estudo. É onde ele fala isso que eu falei aqui, né? É isso aí, é isso aí. Aí vem essa situação que nós conseguimos pegar um pouco dos Atlantes, um pouco dos Lemures, né? Agora somos os arianos, não é isso? Que ele fala? A gente não consegue chegar um pouquinho para trás. Não consegue pegar alguma civilização que houve para trás. Apesar que o Emmanuel fala que eram civilizações bem primitivas que houve para trás dessa turma aí. Quer dizer, é isso aí. São ciclos, né? Ciclos. O planeta vive em ciclos. Nós vivemos no nosso tempo. É por isso que a gente até costuma falar, né? O tempo é de Deus, realmente, não é nosso. Né? Eu estava lendo aqui a Gênesis, no capítulo que ele fala de... Deixa eu colocar o óculos aqui. Ele fala, o Kardec, comprovando que foi na época dele para cá que esses esboços geológicos foi onde eles começaram a
geologia começou a aprofundar-se bem, dando respostas. Por exemplo, que tem lugares, principalmente na França, tem aquilo que a gente conversou paridamente, eu não sei quando foi aí, essa semana que passou aí, quando eu estive presente, né? Que em determinados locais, eu falei do Rio de Janeiro até, eu lembro disso. E eu lembro aqui, por exemplo, a Avenida Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz. As árvores na Brasil, elas vinham aqui na ponta. Tá? Ali onde mora Marco Aurélio, aqui, essa região todinha aqui, a praia da Moreninha vinha aqui onde nós estamos, onde nós moramos a praia. Depois, não tinha Avenida Brasil. Como mudou, né? As coisas foram para baixo. Os navios, as caravelas, quando chegou ali no Flamengo, ali tem o Panteão, né? Eles deixaram os navios lá atrás e veio de barca para frente. E isso chegava aonde? Mais lá na frente. Depois veio o Buller Marx, naquele período, com o Carlos Lacerda, aterrou aquilo tudo ali. Né? Então, houve mais recuo das águas. Como aí, eu não sei, sabe? Quem conhece que pode informar. Nós estamos citando mais ou menos isso. Então, o Kardec menciona isso aqui antes da gente. Hoje nós estamos vivendo isso, né? Que se observar algumas pedras, às vezes até aureoladas, elas são lisas. É isso que ele quis dizer, tá? Lisas. Ou que viveu em ambiências onde a terra era úmida, e com areia úmida ou movediça, ou foi mar. Então, como a água ficou, a gente vê produtos calcários. Ele fala em mármores, aqueles mármores de Carrara que existem lá naquelas regiões lá onde tem aquilo, onde os italianos pegaram e fizeram fazia aquelas farras lá de Roma, botando aquilo. Eles dizem que isso aí o que era? Que a ambiência ali sofreu muitas alterações. Bem, vou começar a falar um montão de besterol. Pare por aqui. Eu gostei de uma coisa que você falou, Jorge. Quer dizer que eu, você e o seu Roberto moramos na beira-mar. A Elisa Consuelo e a Anice, não. Não. Gostei disso, tá bom? Eu não sabia que eu era garotão da praia, não. Como nós moramos aqui, se o mar resolver tomar conta, nós estamos lascados. Vai ter que sair de barco. Nós estamos lascados. Fala a verdade, tu era até surfista. Hulk de Madureira. Vocês pouco conheceram a praia de Mareangu. Não conheci, eu conheci muito mais. Eu conheci muito mais. Você pegava onda na Praia de Ramos, fala sério. Na Praia de Ramos. A Rua Lobo Júnior era uma parte da Praia de Mareangu. Aí. Ali na Marinha... Vinha-se de barco da Ilha do Governador e atracava os barcos, amarrava os barcos na rua, na Lobo Júnior. É legal, né? Essas histórias, né? Muito bom. Oi? É verdade mesmo, né? Ó, que a praia vinha até a Penha, ué. É isso aí. É Olha, verdade. O Roberto está falando e outras pessoas já me contaram isso também. Então, é vero. A Candelária era um mangue, gente. A Candelária era um mangue. Ali, né? Quando os franceses chegaram, eles largaram as caravelas ali mais ou menos para lá da enseada do Flamengo e eles foram de barquinho, né? Porque as caravelas não podiam vir muito para perto da arrebentação. E foram até o Morro do Castelo. Exato. Não existe mais o Morro do Castelo. Não, acabou. Ali na... Exatamente. Tem o Morro Cara de Cão, só que não se vê mais, tá? Porque ali é cheio de prédios. Tem o Oswaldo Cruz ali, atrás tem uns prédios na frente. No meio, lá atrás dos prédios, tem um morro. É ali que era o Cara de Cão. E se fosse na Europa, é histórico, é descobrimento do meu país. Ninguém faz nada aqui. Mas como é aqui... Passam tudo aqui. Exatamente. Fica largado. Porque é a história do país, né?
Enfim, será? Para não ficar falando besteira, não. Vou calar a boca. Vamos lá. Mas é Vamos lá, verdade. Elisa. É isso aí. A Elisa acabou de comentar aí. Vamos lá. Letra B agora? Não, resposta da letra A. Letra A é resposta. É isso que eu ia falar, a resposta da letra A. Letra A objetivam sempre o homem. Esses fenômenos, às vezes, têm como imediata razão de ser um homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Aqui no livro do Miramês, assim, tudo isso foi programado por elevados espíritos e gente de Deus, para dar cumprimento às leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Esses são os meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por ser permissão de Deus. É o que nós falamos sobre a questão cíclica. Tem um ciclo. Ele não vai ser, né? Ele tem a permissão de Deus, né? E tudo isso é para o nosso adiantamento, a nossa evolução. De acordo com o nível já dos espíritos mais elevados, deve haver também lá o tipo de evolução que eles seguem, né? Que nós não sabemos o que é. E tudo cíclico, né? Lá não tem horas, segundos, 10 segundos, não, né? Aquele negócio que a mulher falou, que você tem que chegar aqui às 8 horas, 0 minutos, 0 segundos e 0 milésimo de segundo. Se tu chegar com 1 milésimo atrasado, o pau come. Eu escuto muito isso, é mais ou menos assim. É tudo cronometrado, isso não existe. Tá? Para os espíritos superiores, para Deus, para outros, né? Nós nem entendemos. É a questão cíclica. A primeira vez acaba de colocar aí. Tá? Há um plano, esse plano tem que ser seguido, tá? Arrisca mesmo, e é seguido. Tá? É como se fosse assim, o metrô não para fora da estação, é na estação. Se quiser pegar um trem do metrô, o trem mesmo aqui, né? Não para fora da estação, é na estação. Tá? Digamos que nós usamos mais o ônibus, que para de ponto em ponto. Tá? Agora o metrô é como se fosse isso, um ciclo, né? Tá? Pavuna, Vicente Carvalho, tal. Aí vai. Bom, vamos lá para a letra B? Onde vamos começar hoje? A letra B. Letra B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum entre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Isso nos lembra, né, as mesas girantes. Então, um exemplo que a gente pode, uma analogia no caso, porque aqui está falando de força da natureza. As mesas girantes não eram força da natureza. Bom, os espíritos que Deus coloca na mão a responsabilidade desses acontecimentos são espíritos altíssimos, né? São verdadeiros, como fala lá no livro A Caminho da Luz, arquitetos siderais, né? Da turma mesmo da alta mesmo. Eles já não têm, esses espíritos, tanto contato com a matéria. Ele precisa de intermediários. Está na mediunidade. Há um caso que a gente, né, o Divaldo conta dele, e a Terezinha, a Santa Terezinha de Lisieux, iria passar uma mensagem. Aí ele, de repente, eu vou receber, né? O Divaldo conta muito engraçado isso, se ajeitou todo, né? Botou a gravata, o paletó, ficou com a canetinha na mão, de repente ele olhou no plano espiritual, está a Joana também sentada em posição de receber a mensagem. Ou seja, a mensagem
a Terezinha de Lisieux não conseguiria chegar ao Divaldo da mensagem. Ela passou pela Joana e a Joana para o Divaldo. Quer dizer, há sempre intermediários em todos os planos, em tudo. Então, nesse caso aqui da natureza, eu botei a analogia da mesa girante, porque as mesas girantes, o espírito superior não ia colocar uma mesa para girar. Né? Precisou de espíritos mais, com perispíritos mais grosseiros, inferiores. Tá? Agora, a ordem mental, né, o mental de passar por esses espíritos, e esses espíritos, então, se utilizavam, né? Entra aí também a questão do fluido cósmico universal para que se realizasse aqueles barulhos, que a mesa levantasse, baixasse. Há um monte de detalhes aí que não é o caso. Mas a mesma coisa são isso. Queremos formar uma tempestade. Nós lemos logo no início da semana passada aquela passagem de Jesus, né, que entrou no barco, foi dormir, começou uma tempestade. Ele levanta, né, e pede, né, que pare essa tempestade. A tempestade para, aí os apóstolos, puxa, quem é esse homem que até a natureza o obedece? Então tem esses espíritos que coordenam o serviço, esse serviço, e o que está falando aqui, né? Vai falar na resposta, até sobre essa questão da ação direta, da matéria. Tá? Eles é que fazem o trabalho grosseiro, o trabalho mais pesado. Tá? É igual no nosso mundo material, mais ou menos assim. Uns pensam e outros trabalham, né? Infelizmente, nem pensam honestamente, mas os outros estão trabalhando honestamente aí, e etc. Mas não vai entrar o caso isso. Uns pensam, os outros realizam. É mais ou menos a mesma coisa. Veja bem, a analogia. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Tem um caso também, o livro Os Mensageiros, sobre a questão de uma mula que dá um coice no cara. Tá? O espírito superior, tudo bem, a mula foi açoitada, tal. O espírito superior jamais mandaria a mula dar um coice no cara. A mula ficou irritada. Mas pode ter certeza que ali também havia esses espíritos encarregados disso, que também gostavam da mula e devem ter ajudado. Vamos dar um coice nesse cara para te deixar em paz. Com toda certeza. Tá? Nós vamos ver muito isso no livro Libertação, como esses espíritos são utilizados. Né? Grande parte para o mal, alguns para o bem. Nós vamos ler isso tudo no livro Libertação futuramente. Fran. Comumente, o Marco Aurélio ele sempre comenta isso, né? Que os espíritos, no livro do Chico, ou mesmo no livro dos espíritos, eles não abrem tudo. Falam o extremamente necessário e deixa-nos para que a gente, quando for ir pesquisando, fazer analogias. Aqui, tem influência. Em tudo tem influência. Em tudo. Porque tudo está... É a lei, isso é lei, a lei de afinidade. Né? A gente vibra de uma forma mais baixa, obviamente, nós vamos atrair quem? Afins. E se estamos merecendo, esses próprios espíritos, quer dizer, não que isso está, né? O que eu vou falar poderá gerar até controvérsia, em questão de perguntas. Mas Deus, o que Deus permite? Não, está na lei. E como o Roberto lá no começo não fez um comentário a respeito, porque os prepostos, ele falou, se eu não me engano, acho que ele deve ter falado serafim, eu não tenho ideia, mas os espíritos, né, de alta hierarquia, eles já não estão muito próximos a nós, são eles que sabem das nossas necessidades. Então, tudo que tiver que chegar a nós, eles mandam informações a outras entidades. Agora, não é para dar coice em ninguém, não. Só que, como você comentou, há espíritos, está lá nas questões lá da terceira ordem. Aqueles que querem jogar umas pedrinhas na nossa casa, lá na Rua dos Noias, no Livro dos Médiuns, ele fez aquilo por querer brincar, por brincadeira. Vai dizer que teve alguém por cima. O Kardec só pegou a informação para botar, só a gente ler e analisar os fatos. Exatamente. Em todos os lugares, né, há um controle, né? Mas nós
são realmente os causadores, tá, da situação. do que nos acontece. Nós somos, né, os donos do nosso destino nessas horas, né, digamos assim. Entre aspas, donos do destino entre aspas. Alguém mais quer comentar? Então vamos lá, Elisa, vamos ler a pergunta e a resposta agora. Letra B. Concedemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Sim. Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Olha só, em todos os graus. Todos os graus tem sempre um cuidando do outro. Tá? E no nosso caso, porque nós gostamos, um atrapalhando o outro, mas a culpa é nossa. Não é culpa de... Os vegetais tem quem cuide deles, os minerais. Ah, mas é uma pedra. Olha, vai despertar aquela pedra. Né? O Leon Denis que fala, né? O mineral dorme, o vegetal sonha, né? Um negócio assim. E nós, né? O animal já sonha, sei lá, um negócio assim. E nós acordamos, né? É mais ou menos isso que ele fala. Se você quer essa do mineral dorme, está lá bem claro. Mas tem alguém lá tomando conta daqueles espíritos, aquelas... Espíritos não. Aqueles princípios espirituais estão lá, né? Se preparando para entrar numa vida futura em outro nível. Estão também em evolução. A pergunta 20, uma coisa assim, 29, mais ou menos. Vai falar sobre isso. Estão lá. Todos eles estão lá. Então, tudo isso tem um controle. É interessante essa matemática, né? Como é que a gente, né? Não é ruim de a gente entender. Não consegue nem fazer as nossas coisas normais, nossa programação normal, que pô, esquece uma coisa, não anota outra. É uma confusão tremenda, né? Mas está tudo lá. Aí a gente vai, só para colocar uma coisinha mais aqui, quando vai fazer um planejamento reencarnatório. A gente bota assim, né? Aquele negócio, vem para cá, vem para lá. Mas olha quanta gente que está nesse planejamento reencarnatório, mesmo uma pessoa só, o grupo que vai estar com ela reencarnada ao mesmo tempo, como é que vai funcionar isso, né? E funciona. Tá? Então, tá que ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A nossa compreensão que é... Pergunta 14 do Livro dos Espíritos, lá na resposta, né? Que Deus existe, existe, tá? Só falta falar para o Kardec, pega uma trouxa de roupa, vai lavar a louça, deixa isso quieto, vai cuidar de você mesmo. E o melhor que você faz agora é cuidar de si, não, se melhorar. É mais ou menos isso. Fica ruim da gente ter essa compreensão. Fica ruim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Você mandou lavar a roupa, eu vou lavar a roupa. Já botei ela na máquina. Estou aqui calado, esperando. Viu? Você seguiu o conselho diretamente. Você sentiu o que estava por trás da letra e foi lá e seguiu o conselho. Sem fato, com argumento. Elisa? Oi. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, o que vai falar é uma coisa interessante. É uma revelação e é interessante. Vamos lá. Pergunta 537. Eu já li a outra toda, né? Não. Já. Tá. Já. Gente. Quer ler de novo? Olha Tudo bem, a gente lê. 537. Não, que eu li o final, eu olhei só o final aqui, Escala dos Mundos.
Desculpa, gente, é porque eu fechei bem, que eu vou estar tomando meu remédio. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram os encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? É uma pergunta interessante, né? O povo afro usa esse princípio dessas atribuições especiais, né? O raio, para o vento, para a chuva. O povo afro ele usa muito isso com mais firmeza, entre eles com mais convicção, né? O povo afro usa muito isso. O Deus do fogo, Deus da chuva, Deus das pedras, Deus eles do usam trovão, muito isso. Deus do trovão. Então eles usam isso ainda como uma... Até hoje eles ainda usam isso como realmente um princípio de pensamento religioso. É isso mesmo. Antigamente também veio lá os nórdicos, né? Quer dizer, o pessoal lá do norte da Europa, tinha muito isso, né? A deusa da... Tem também lá na Ásia, na Europa, né? Aquela Diana, onde o Paulo futuramente vai lá e vai ter um problema que o Paulo esvaziou o templo de Diana. Diana era a deusa da fertilidade, né? E vai ter o deus do trovão, o deus disso, deus daquilo. O que eu achei legal, realmente antigamente havia isso. E hoje em dia, quando a gente vê, a Consuelo pode até falar melhor sobre isso, é sobre a questão da psicologia. Se aproveita desses deuses, desses personagens mitológicos, né? E os utilizam, né, justamente nessa questão nossa de comportamento, né? Tem até aquela novela do Édipo, da Jocasta, e vai assim por diante, né? Síndrome de Peter Pan, síndrome de Cinderela. É interessante isso, porque o que eles pensavam, tá, até hoje, a gente ainda tem alguma dificuldade de compreensão. Outra coisa também sobre isso. Quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ler logo no início uma coisa muito interessante. Né? Quando vai na Gênesis, né? Quando fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. A tradução correta é façamos. Como é que, se é Deus que está o tempo todo lá falando, como nesse momento ele fala façamos. Então ele ali está se colocando que como veja bem, no literal vários deuses. Aí vem o judeu fala não, esse façamos é a majestade de Deus. Olha o que é que o judeu arrumou aí para essa história. A majestade de Deus, porque Deus é absoluto em todos os atributos virtuosos. Então, esse façamos representa tudo isso. Somente Deus é absoluto. Ué, mas o judeu não veio primeiro que a nossa Bíblia? Como assim? Tudo que a Bíblia, o Torá, todos eles vieram primeiro que a nossa. Então, isso que eu estou falando aqui. Como eles colocaram essa questão do que está escrito lá na Bíblia, quando o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deu para entender o que está escrito lá no original? Eu entendi. Como você colocou aí, com essa leitura, com essa linha, com essa frase, eu entendo que é claro que não foi Deus que escreveu a Bíblia. Então, os espíritos iluminados que passaram isso, ele fala como se eles participassem disso.
Eles, sim, você chegou mais ou menos aí. Mais ou menos isso aí mesmo que você está falando, Consuelo. Isso mesmo. Tá? Onde nós vamos confirmar isso? Livro Evolução em Dois Mundos. Logo no capítulo 1 está lá, criador e co-criadores em plano menor. Quando nós, porque você falou né? antes, né? Deus não faz nada. Ele passa as ordens para espíritos mais iluminados, de ordens maiores, que passam para outros, que vão passando e vão fazendo de acordo com a sua posição espiritual, né? Com a sua evolução espiritual. Cada um tem o seu serviço de acordo com a sua evolução. Não é isso? É isso aí. É o que fala lá, co-criadores em plano menor. Nós porque também estamos nisso aí. é, Mas aí está se referindo aos antigos devas, antigos não sei o que aí se coloca o quê? Os cristos. uhum. Tá? Aí, Como fala aquele menino, esqueci o nome dele, o mais novo, ele fala muito que há vários Cristos em o vários Haroldo Dutra. planetas. Isso. Haroldo, Ele fala, são vários Cristos, cada um cuidando do seu local, né? Do seu planeta, do seu exatamente. universo. Ele fala, são vários Cristos. Tá. Não sei se é assim, mas é assim que ele coloca. É assim. Aí nós vamos ler agora, para ter uma ideia dessa ideia aí da questão do somos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando no livro A Caminho da Luz, logo no início, o Emmanuel fala que se destacou do Sol uma parte da nebulosa e tal, onde foi. Aí vem o Cristo com os arquitetos siderais para fazer a formação do planeta, etc. E vem falando sobre os ensaios para que se preparasse o planeta para a raça humana. Tá lá. Nesses ensaios, até chegar a essa forma. Então, quem escreveu isso aí deve ter visto espíritos iluminadíssimos, ou mesmo sonhado, ou intuído, não sei como é que foi, e anotou o que ele ouviu: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquela época, até hoje, quando a pessoa sonha com uma mulher muito iluminada, o que é que fala? Sonhei com a Maria Santíssima. Sonha com um ser muito iluminado, sonhei com Jesus. Isso é normal a gente ver uma pessoa hoje ainda falando. Dentro das informações que essas pessoas têm, é isso aí. Então, antigamente, esses espíritos que apareciam, né, eram deuses. Para quem não conhece até hoje, são deuses. Então, graças a Deus, o Espiritismo está nos mostrando que não é bem assim. Deus é único, é um e é único. Né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando ele fala nossa imagem e semelhança, ele não está falando da forma física. Forma física, ele está falando da forma espiritual, né? Para Deus, sim. Agora, para quem estava construindo, era a forma física. Tá? Para quem os seres que estavam nos construindo, chegando a esse desenho, está falando de forma física, mas não tem essa relação que o pessoal pensa que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, Jesus responde muito bem no capítulo 4 do Evangelho de João, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus: devemos adorar a Deus aqui no Monte do Gafanhoto ou lá no Templo de Jerusalém? E Jesus fala: devemos adorar Deus. Olha o que Jesus fala: Deus é espírito. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Depois, se vocês quiserem ver, Evangelho de João, capítulo 4, não me lembro o versículo, mas logo no início. Jesus é a mulher samaritana, aquela que teve 5 maridos, etc. Então, veja bem, imagem e semelhança. Da água que vai beber dessa água nunca mais terá sede. Tudo é simbolismo, tá? Aquilo lá, os 5 maridos com as invasões que Israel teve, que a Samaria ficava bem na ponta lá do norte de Israel, né? Estava mais ligada aos outros povos. 5 maridos porque a Samaria se misturou. Tem muita história ali naquela passagem. Então, mas a resposta de Jesus é essa. É o único lugar da Bíblia que fala
dentro do que a gente pode entender que Deus é espírito. Então, a imagem e semelhança de Deus realmente é espírito. É espírito porque nós somos energia, então nós somos um Espírito. pedaço de nós viemos de Deus, porque um dia voltaremos para ele. Seria isso. Mais ou menos isso. Mais ou Não sei menos se a gente isso. vai chegar lá, não. A gente vai chegar lá, não. Mas que a gente quer voltar. E ele mesmo diz, né? Estarei derramando sobre os homens, as mulheres, os escravos, os servos, o meu espírito, né? Ele mesmo fala sobre isso. E quando Então, você fala desse ensaio de homens, você está falando dos homens da caverna, Neandertais, esses outros? Porque aí já é o livro A Caminho da Luz, tá? É uma opção de estudo. Aí vai falar Adão, o que significa Adão? Adão vem de Adamá. Adamá é a terra, tá? No hebraico. Adão é o homem da terra, tá? Então, ó, vai começar tudo nos primeiros. Aí está no Caminho da Luz tudo, Consuelo. Esse é um assunto bem bom de se estudar, viu? Que é gostoso esse. Senão a gente vai ficar aqui fugindo totalmente do assunto, entendeu? Tá, bom. Mas é bom. Se você puder, salva o livro A Caminho da Luz, você vai ver isso no início. Tá? Agora os detalhes que a gente tem que Okay. explorar bastante, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, vamos voltar à pergunta. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas. Foi isso que eu gostei. Ideias espíritas é o que nós estudamos aqui hoje. Depois foi desvirtuado. Nós também falamos nas aulas atrás, aula passada, retrasada, sobre a questão da criação da Igreja Católica, né? Que foi largando o lado, né, mediúnico, quando se torna instituição, vira algo bem pagão, né? Por isso que é católica apostólica romana, né? Algo bem pagão mesmo, totalmente desligado de sair dessas ideias espíritas. Mas a gente quem leu, tem um filme que eu achei maravilhoso, que é um filme assim, poxa vida, esqueci o nome do filme, acontece assim, tipo na Inglaterra antiga, que tinha uma ilha onde ficavam lá as bruxas de Salem, mas não é a bruxa de Salem, é um outro nome. Eu sei que o filme mostra muito a cultura nórdica, aquela cultura, tá, dos deuses, e acho que essa parte de mediunidade mostra muito nesse filme. A atriz principal é até aquela que fez a família Adams, aquela autona branca, magra, Mortícia Adams. Eu esqueci o nome dela. Eu também não estou lembrado do nome do filme. Eu adorei aquele filme quando eu vi. Tem muito a ver com isso. A mitologia mostra como é que é realmente ideias espíritas, bem espíritas mesmo. Não é espirituais somente não, é bem espírita. Mas só que a compreensão do povo na época era essa. São deuses esses espíritos iluminados. Né? E Kardec está perguntando, né? Realmente é eles que fazem isso? Kardec, a pergunta que ele faz assim, eram encarregados, né? Tal, né? Não é bem assim. Os espíritos vão falar aqui nas respostas. Não vai dar mais. Vamos lá, dá tempo sim. Tá? Não é bem assim. É o que nós já falamos aqui. Alguém pensa, alguém faz. Vamos lá. Vamos lá na resposta, depois na letra A. Vem a pergunta de novo? Lê, dá tempo sim. Tá. Então, 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com uma única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. A gente vê, né, um jogando raio, outro soprando vento. Não é bem assim. É como eles conseguiam ver, como eles conseguiam entender. De uma certa forma, eles estavam certos. Aqueles espíritos, né, eram responsáveis por aqueles
por aquele setor, digamos assim, o setor da tempestade, mas não eram eles que provocavam. Eles coordenavam. Por isso que os Espíritos respondem aqui, né? Está aquém da verdade. Bem longe da verdade. Tá, mas vamos para a letra A. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos para a letra A, Elisa. Letra A. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? É outra coisa interessante, que a gente pega livros aí que fala assim, foi lá para o centro da Terra, lá não sei o quê, não sei o quê. Nós temos que entender que existe uma palavrinha que é diferente disso, se chama dimensões. Nosso lá está em cima do Rio de Janeiro. Será que quando passa um avião lá, a correria de um lado para o outro, que vem um avião aí, sai todo mundo da rua, que vai passar bem aqui no meio da cidade, do nosso lado, da colônia? Não, o nosso lar está numa dimensão que poderia se imaginar em cima do Rio de Janeiro. Dimensão. Tá? Os espíritos estão habitando lá. O interior da Terra não, estão em dimensões inferiores. Mais pesadas, mais densas, etc. E nós, quando o André Luiz pega o livro dos Mensageiros, ele estava acostumado no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, pegar a estrada principal. Eu vou lá na Barra agora, vou pegar a linha amarela ali em Bom Sucesso e vou na Barra. Foi, chegava na Barra e voltava, sozinho já. Depois de um certo tempo, aprendeu a ir sozinho. Mas um dia, quando ele entrou naquela escola lá do Aniceto, no Mensageiros, o Aniceto, não vamos por ali não. Então, vamos por aqui, por ali, e meteu, eles em... Aparentemente, eles estavam descendo para a Terra. Né? Quer dizer, descida, morro, quebrada, não sei o quê. Mas isso tudo é imaginação mesmo, tá? É criado porque, senão, é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção. O mundo espiritual tem muita coisa que temos aqui, porque senão, tem que ter essa analogia, senão nós ficaremos loucos ao desencarnar. Tem que ter casa, tem que ter várias coisas que nós temos aqui. Então, o André Luiz sai de Nosso Lar em direção à costa por outras dimensões, passando por diversas dimensões. Aí vai chegar aquele posto de assistência lá do Alfredo Ismária, aí vai, no falar dele, descendo, realmente, está descendo vibrações. Então a gente fala, o espírito habita no centro da Terra. Isso aí a gente pode falar mesmo, não vejo nada, porque didaticamente é o melhor modo da gente compreender. Não, ele está numa dimensão que, para nós, é o inferno, é quente, é densa, é pastosa. Quem lê o livro Ação e Reação, logo no início, o André Luiz se assusta quando está lá olhando a paisagem no espelho, lá no vidro, lá, né? Ele se assusta. Porque vê muita coisa lá que realmente é assustador. Mas não é que lá, naquele lugar, é bem assim, não. Lá é a vibração daquele pessoal que está lá, tá? Eles foram acreditos para lá porque é a vibração que eles, a sintonia com que eles se ligavam naquele momento. Então a pergunta é essa, né? Habita o interior da Terra, como a gente via falar e vê falar até hoje? E preside aos fenômenos geológicos? Duas perguntas em uma, né? Alguém quer falar alguma coisa? Essa vibração, só para te perguntar assim, como nós, por exemplo, vamos num hospital ou vamos num cemitério, nós sentimos uma vibração diferente. Pelo menos algumas pessoas conseguem sentir uma vibração diferente. É esse tipo de vibração, lógico que desencarnado com mais força, mas é essa mudança de vibração que você fala. Sim, o Conselho, quando você vai num lugar, de repente, por exemplo, às vezes você chega num lugar que houve uma briga, uma confusão, você nem sabe. Aí você chega assim, nossa, o clima aqui está pesado. Já aconteceu isso contigo? Já. E as emanações daqueles que estão ali, fazem com que o lugar fique mais denso, ou seja, as vibrações ficam mais lentas, torna o lugar mais
denso, ou seja, a gente fala pesado, né? Você se sente entendeu? cansado, Não é? Sente você até sente mal, não é isso? está carregando um peso, né? Isso, Seria isso. Aí sai pro lado de fora, ai meu Deus, como aqui tá bom, né? Tá calminho, né? Tá mais fresco, né? A gente nem sabe que teve briga lá. Nem sabe. Então é isso aí mesmo. Só que nós estamos falando das vibrações, e fez referência, é uma coisa passageira para a gente. Né? Quando você está desencarnado, coisa... você sente mais não, fácil isso. Não é só questão de sentir. É o que a gente, veja bem, nós não somos o que pensamos, somos o que sentimos. E o que nós sentimos, desencarnado, nós vamos mostrar. E nós vamos viver nesse ambiente que nós sentimos. Entendi. Entendeu bem? Entendi. Aí que pega. Céu, inferno, purgatório, sei lá o que é. É aí que pega. É nosso lar, é posto de assistência, ou então regiões porque mais aí você não tem como esconder a sua verdadeira persona, né? Você não tem como esconder isso. Não tem. Então, é isso mais ou menos a pergunta de Kardec. Tem gente que vive lá mesmo, é verdade? Não é bem assim. Não é no centro da Terra, no interior da Terra. Vamos ver o que os Espíritos vão responder aí. Então a pergunta é: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Tá? Então, é questão de sintonia, vibrações. Né? No dia que todo mundo for bom que eu falo, lógico, não o bom absoluto, não, mas for o melhorzinho, né? Vai acabar esse negócio de umbral, regiões baixas, vai acabar. Você não vai ter quem vibre nisso. Isso é formado por nós, é nossa mente que forma. Quer dizer, aí você junta milhões, bilhões de mentes pensando sentindo a mesma coisa, o que é que acontece? Forma as regiões umbralinas. É assim que funciona o negócio. Assim como as mentes que pensam para o bem formam o quê? As regiões celestes. Conseguem se aproximar mais do Todo-Poderoso. Então, é tudo questão mesmo mental. Então, tá? O que nós... No livro, no filme, diz que o Nosso Lar mostrou isso. Quando André Luiz chega na casa dele, vê a Zelinha casada com o Ernestinho, ele ficou com tanta raiva, tanto ódio, que aconteceu. Ele se colocou de novo na região umbralina, de onde ele tinha saído. Mas aí, ele teve um ano de curso. O André Luiz fez um ano de curso, que é o tempo dele, daquele lá no Nosso Lar, para saber que a mulher dele não tinha dono. E ninguém é dono de ninguém. Todos são filhos de Deus, todos somos irmãos. Né? Ele se lembrou disso, tudo que ele aprendeu lá, rezou, sentou no sofá e ficou lá de cara moada, né? Até apareceu, o Clarence fala: André, estou vendo o teu probleminha aí, mas não esqueça do mandamento de Jesus, né? Aquele mandamento: amai os outros como eu vos amei. Não sei se não se esqueça disso. E aí ele vai trabalhar para ajudar a curar Ernestinho. Quando ele viu Ernestinho com aquele pijama dele listrado que ele tanto gostava, que ódio, né? Bom, gente. Principalmente as pantufas. Principalmente as pantufas. Nem lembro, seu Roberto, que ele pode ouvir agora isso aí, tem uma recaída. Então é isso aí. O pensamento dele, o sentimento dele levou ele de volta às regiões umbralinas. Foi muito bem feito isso no filme. Isso não está no livro. O cara foi inspirado, assim, quando fala, oh, esqueceu de botar isso no livro. Tá aí, ó, bota aí agora no filme. Bom, gente, já passou até um pouquinho da hora, né? O papo tá animado hoje, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só propagandas, né? Sexta-feira, Paulo e Estevão. Okay? Exatamente. E segunda vai começar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Eu não me lembro qual é o nome, mas eu falei sobre ele aí, mas tudo bem. Hoje eu estou ligado no Livro dos Espíritos. Então é isso aí. Tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa?